E a galera do terceiro ano, vamos lá, dando continuidade ao nosso conteúdo de números complexos, vamos aqui para a parte final da explicação, exatamente na parte de multiplicação, divisão e potência na forma polar de um número complexo, beleza? Então, a primeira situação é multiplicação na forma polar, né? Ou seja, você vai ter dois números complexos, né, no caso, lembrando que na multiplicação a ordem desse produto é indiferente, porque a ordem dos produtos não altera o resultado, lembra da definição, tá certo? A ordem dos fatores não altera o produto, né? É a definiçãozinha que nós temos. Aí aqui eu coloquei exatamente a situação. Imagine que eu tenho um número complexo que está na forma polar, onde o módulo é o módulo 1, onde a abertura eu chamei de alfa, ok? Mesmo para os dois. O Z2 tem um outro módulo, que pode ser o mesmo ou não, aqui apenas estou chamando de Rho2, ok? E a abertura chamada de cosseno de beta e seno de beta, beleza? Aí a fórmulazinha seria exatamente essa aqui, ó. Seria você pegar, ó, observe o que aconteceu de uma para outra. Eu peguei, quando você observa aqui, ó, você vai visualizar que eu peguei o módulo do primeiro com o módulo do segundo e estou multiplicando. Quando eu olho aqui dentro, eu visualizo que eu estou somando os argumentos. Então, a gente pode resumir a multiplicação na forma polar do seguinte modo. Eu posso multiplicar dois números na forma polar do seguinte modo. Eu pego os seus módulos e multiplico, pego os seus argumentos e somo. Ok? Essa é a definiçãozinha básica aí, que é exatamente o que está aqui. Multiplica-se os módulos e soma-se os argumentos. Ok? Feito isso, vamos trabalhar aqui em alguns exemplos. Vamos trabalhar em dois exemplos. Então, a primeira coisa, olha só. Imagina aqui que eu tenho com você exatamente esses dois números, um chamado de Z e outro chamado de W. Lembrando que se eu quero multiplicar, então seria Z vezes W. Ou, como a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso falar que é W vezes Z, ok? E aí a primeira dica que eu dou para você na hora que você tiver que multiplicar dois números na forma polar é pegue os seus argumentos aqui, ó, e coloque ele em graus, é mais fácil para a gente poder fazer continha, ok? Depois, né, embora você vai encontrar a forma algébrica, mas caso você tenha que colocar o resultado na forma polar também, depois você volta para radianos, tá bom? Naquele esqueminha, o ângulo vezes π de 180. Mas vamos aqui, ó. Quando eu vejo π sobre 3, eu tenho que lembrar que o π na trigonometria ele vale 180. Então, eu vou dividir 180 por 3. Essa divisão vai dar 60. Isso quer dizer, então, que esse camarada aqui, ó, é 60 graus. E esse de baixo aqui, 5π sobre 3, é a mesma coisa que 5 vezes 180 graus dividido por 3. Eu posso multiplicar 5 vezes 180, que dá 900, e dividir por 3, beleza? Ou eu posso fazer o quê? Eu posso pegar aqui, ó, até aconselho fica mais fácil, ó. Essa divisão vai dar 60, 60 vezes 5 vai dar exatamente 300, ok? Então, ok, resolvendo, então agora vai ficar mais fácil. Ah, eu quero multiplicar, então vou fazer aqui o Z vezes W, ok? Então, fazendo Z vezes W, que é a mesma coisa que W vezes Z, eu vou multiplicar os seus módulos, então vai ser 2 vezes 4. Vou pegar os seus argumentos, que é 60 e 300, né? E vou somá-los, então vai ser 60 mais 300, ok? E aí do outro lado você faz a mesma coisa para o seno, ó, 60 mais 300, ok? Feito isso aqui, agora basta resolver. 2 vezes 4 costuma dar 8, tá certo? Se não errar a conta, é isso aí mesmo. E aqui o cosseno de 360 mais o i seno de 360, ok? E aí você, depois disso, você precisa apenas determinar onde que esse valor se encontra, onde é que está o cosseno de 360. Lembra que 360 está bem aqui em cima. E lembra que eu falei que quando os pontos estão aí em cima, eles têm valores fixos, né? No caso desse ponto aqui, é 1 e 0. Lembra só que o primeiro é cosseno e o segundo é seno, fica mais fácil. Isso quer dizer, então, que esse valor aqui, o resultado dele é 1, e o resultado desse camarada aqui é 0. Então agora eu consigo resolver. Vou resolver bem aqui em cima. Atenção. Acompanha comigo o raciocínio. Se precisar para o vídeo, anota, pausa, tenta fazer sozinho, depois solta o vídeo para ver se você conseguiu fazer corretamente, ok? São táticas que você pode estar usando aí para estar aprendendo conteúdo, beleza? Então, dando continuidade aqui, ó. Vamos lá então. Z vezes W vai ser igual. 2 vezes 4 eu já fiz que era 8. O cosseno de 360 eu já disse que é 1 positivo.
E o seno vai ser exatamente o valor de zero. Então, vai ser I vezes zero, tá certo? Então, no caso aqui, eu vou ter que Z vezes W vai ser igual a 8 vezes 1. Esse aqui, ó, essa parte aqui, ó, vai dar zero, então eu nem vou colocar ela, tá certo? Já vai se anular ali. Então, Z vezes W vai ser igual a 8. Tá aqui o resultado da multiplicação desses dois números complexos, beleza? Na forma polar, eu descobri como resultado um número real, ok? Vamos para frente. Segunda situação, também de multiplicação. Eu tenho aqui dois números complexos, lembrando que a ordem de multiplicação ela é indiferente, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Eu vou apenas descobrir que valor é esse aqui em graus. Então, ó, π sobre 2 é a mesma coisa que 180 dividido por 2, isso aqui vai dar 90 graus. Então, aqui eu tenho 90. Quando eu pego o π sobre 6, eu verifico que é 180 dividido por 6. Eu vejo que isso aqui dá exatamente 30 graus, correto? Isso quer dizer, então, que aqui, ó, o Z vezes o W vai ser igual a 6 vezes 2, porque lembra que a regrinha multiplica-se os módulos e soma-se os argumentos, tá bom? Então, lembra que aqui é 30. Então, vai ficar exatamente assim, ó, cosseno de 90 mais 30, mais o I vezes o seno de 90 mais 30. Fazendo isso aqui, então, eu vou ter que o Z vezes W vai dar 12, né, que é a multiplicação ali, cosseno de 120. O outro lado também só pode dar 120, né, porque os dois são sempre o mesmo. Ok? Então, agora eu preciso apenas verificar qual é o valor do cosseno do seno de 120. E é por isso que a gente tem esse círculo trigonométrico aqui, para nos auxiliar. Olha só, 120 é um valor que está exatamente nesse quadrante, né? Se está nesse quadrante, eu já posso definir, primeira coisa, o sinal. Eu já sei que o sinal do cosseno nesse quadrante aqui, o cosseno é esse eixo aqui, ó, o eixo X, aqui é negativo. Então, cosseno vai ser um resultado negativo. O seno, eu já sei que o resultado é positivo. Então, eu sei que esse resultado aqui é um resultado positivo, tá certo? Quanto é o cosseno de 120? Como eu estou no segundo quadrante, a referência é 180. Então, tem que fazer 180 menos o 120 graus, ok? Isso vai dar uma abertura de 60 graus, tá certo? Então, aqui eu preciso voltar, ó, e calcular o cosseno de 60, tá certo? E aqui o seno de 60. E aqui eu vou colocar o 12 só repetindo. Z vezes W. Vamos terminar essa conta bem aqui em cima, tá certo? Então, olha só. Z vezes W vai ser igual a 12, né? Vezes cosseno de 60. Aí você vai na tabelinha. Quando você for na tabelinha, você vai ver que esse valor aqui, ó, é exatamente 1 sobre 2, tá certo? E o seno de 60, você vai lembrar na tabelinha que é exatamente raiz de 3 sobre 2. Isso quer dizer, então, que agora basta fazer continha, tá certo? Aqui, ó, como aqui já é positivo, eu só deixei positivo para não influenciar. Mas se quiser colocar positivo aqui, é só fazer o jogo de sinal, que vai continuar dando resultado positivo, beleza? Então, Z vezes W vai ser exatamente 12 vezes menos 1. Lembrando que aqui tem 1, vai ser assim, ó, 12 vezes 1 vai ser 12. Considerar negativo, menos 12. 1 aqui, ó, aqui é 1, vezes 2, 2. Aí 12 positivo vezes raiz de 3 positivo, dá 12 raiz de 3 positivo e eu coloco aí do lado. 1 aqui vezes o 2 ali dá 2. Isso quer dizer, então, que eu ainda posso simplificar as duas partes. 12 dividido por 2 dá 6, então vai ficar menos 6. E 12 dividido por 2 também dá 6, vai ficar 6 raiz de 3 com i aqui do lado. Aí aqui você encontrou exatamente a multiplicação desses dois números complexos que resultou num terceiro número na forma algébrica. Beleza? Vamos lá agora para a divisão. O raciocínio da divisão é o mesmo, tá? Então imagine só que aqui, o cuidado é que na divisão, Z dividido por W é diferente de W dividido por Z, tá? Não são iguais, ok? Vou fazer Z vezes W. Então se você estiver fazendo Z vezes W, o que você faz? Você vai pegar o módulo de Z e vai dividir pelo módulo de W, tá certo? E nos argumentos, como é que fica? Se na multiplicação você soma, na divisão você vai ter que subtrair os módulos na ordem que apareceu, ok? Então essa aqui é apenas uma fórmula análoga à que nós temos, tá
certo? Então, ó, essa é a formulazinha da divisão. O esqueminha é, se na multiplicação você multiplica e soma, na divisão você divide e subtrai, ok? Vamos na prática ver como é que isso funciona. Vamos aqui, ó. Dois números complexos. Esse aqui, ó, 180 dividido por 2 vai dar 90, tá certo? 90 graus. Você coloquei 190, aqui dá 90, ok? E aqui vai ser exatamente 180 dividido por 6, que vai dar exatamente os 30, tá certo? E aí eu quero calcular exatamente a forma polar, tá certo? E eu vou calcular Z dividido por W. Lembrando que se eu calcular W dividido por Z também vai dar certo, só que vai dar diferente dessa que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, eu vou pegar 6 dividido por 2, né? E vou subtrair os seus módulos. Então, seria 90 menos 30. 90 menos 30, eu vou perceber que essa continha aqui, ó, vai dar exatamente 60, né? Então, aqui vai ser exatamente a mesma coisa, ó, 90 menos 30, onde nós vamos ter exatamente que Z dividido por W vai ser 3 vezes o cosseno de 60 graus, mais I vezes o seno de 60 graus, ok? Agora basta você na tabelinha determinar que valor que é esse aqui na tabelinha, substituir e fazer as últimas contas. O cosseno de 60 na tabelinha é meio, o seno de 60 na tabelinha é raiz de 3 sobre 2. Repete o I aqui, ó, parênteses, parênteses, aqui 3, ó, é só fazer continha agora, ó. Vai ficar exatamente assim aqui em cima, ó, presta atenção. Vai ficar 3 vezes meio, é 3 vezes 1 dividido por 2. Aí mais o I vezes o 3, vezes raiz de 3, que vai dar 3 raiz de 3, dividido por 2. Ou seja, ainda posso dizer que isso aqui, né, ou seja, isso aqui vai ficar assim, ó. Z dividido por W vai ser a mesma coisa que 3 meios, né? Mais 3 raiz de 3 dividido por 2 e tá aqui o seu número complexo na forma algébrica depois de realizar a divisão. Vamos lá que tem outra. Então eu quero fazer a divisão. Eu tenho dois números complexos na forma polar. Como é que eu faço? Primeira coisa, determina que valor que é isso aqui em radianos, tá certo? O π sobre 3, eu já sei que é 180 dividido por 3, já sei que isso aqui vai dar 60. Ok. Mais o 5π sobre 6, eu preciso vir aqui fazer 5 vezes 180 dividido por 6. Aqui dá para dividir, ó, vai dar exatamente 30 graus, isso aqui vai dar exatamente 150, tá certo? Isso quer dizer, então, que aqui é 150 e aqui é 60. Logo, quando eu faço Z dividido por W, eu vou obter exatamente 4 dividido por 2, que vai multiplicar o cosseno da subtração de 150 menos 60, mais I vezes o seno de 150 menos o 60. Quando eu fizer isso aqui, ó, eu vou chegar exatamente em 2, que é o resultado da divisão, cosseno de 90 mais I seno de 90. Beleza? Agora basta você vir aqui no seu ciclo trigonométrico e determinar exatamente quais são os valores de 90. Lembra que nesse quadrante aqui, ó, nesse ponto de interseção, né, que nem quadrante nem outro, o valor do seno e cosseno é definido onde é 0 e, menos, 0 e 1 positivo, né? 0 para o cosseno e 1 para o seno. Isso quer dizer, então, que o cosseno aqui vale 0 e o seno aqui vale 1. Quando você repete os outros agora, é só fazer continha, ok? Então, isso quer dizer, então, que essa divisão de Z dividido por W vai ser igual a 2 vezes o 0 mais I. Quando você faz chuveirinho aqui, você vai obter exatamente 0 mais 2I. Isso quer dizer, então, que o resultado dessa divisão só pode ser 2I. Beleza? É isso aí. Vamos para a próxima. Potência na forma polar. Como é que eu faço potência? Primeira coisa, para fazer potência, qualquer tipo de potência, lembrando que quando você tem potência só de I, né? A gente calculou essa aqui, eu lembro para vocês, recapitulo, que basta você dividir por 4, né? E aqui você vai levar aí ao resto, né? Que é o esqueminha para resolver quando você tem apenas um número na forma
imaginário puro. Né? Quando você faz essa divisão aqui, eu percebo que vai dar 3, 3 vezes 4 dá 12, aqui vai dar um resto do zero. Então, o que significa dizer que isso aqui é elevado a zero, que, por definição, qualquer número elevado a zero dá 1. Ok? Mas essa potência aqui é diferente. Essa potência é quando eu tenho uma forma algébrica elevada a um expoente. Ok? Qual é a regrinha? A regrinha, inclusive, tem a lei aí, né, chamada de lei de Moivre, né, que fala que para a gente poder dividir, resolver qualquer potência, né, basta usar esse esqueminha, tá certo? Só que para resolver pela lei de Moivre, eu preciso colocar na forma polar. Então, o que a fórmula diz? Né? A fórmula diz assim, ó, se você tiver que fazer a potência de um número complexo z, você vai elevar o seu módulo e você vai pegar esse expoente, o valor dele, e vai multiplicar pelo seu argumento. Ou seja, o que significa isso, professor? Vamos ver aqui na prática, no próximo item, tá certo? Acompanhe comigo aqui, essa é a fórmula, esse é o modelo, tá certo? Acompanhe comigo aqui no próximo slide. Eu tenho que resolver essa potência, só que sem um expoente muito grande, então, e está na forma algébrica. Potência na forma algébrica, eu preciso colocar na forma polar. Então, a primeira coisa é colocar na forma polar. Quando eu faço isso, raiz a ao quadrado, que no caso é raiz de 3 sobre 2, que vai ficar ao quadrado, mais o meio, que vai ficar ao quadrado. Ok. Aí o módulo vai dar aqui exatamente, corta aqui, vai dar 3 sobre 4, e aqui vai dar exatamente 1 sobre 4. Esse módulo aqui vai dar exatamente 4, lembra que precisa repetir o denominador, né, e fazer a continha em cima. Então, isso aqui vai ficar exatamente assim, que vai dar 1, onde esse módulo é exatamente 1. Ok? Feito isso, vou para a segunda parte, que é exatamente calcular o argumento. Aí você vem aqui e faz o cosseno do argumento e o seno do argumento. Quando eu faço isso, eu verifico que eu vou ter o A, onde o A é raiz de 3 sobre 2, que divide o meu módulo, que é 1. E o B eu vou ter que é meio, que divide 1 também, que é o meu módulo. Como esse 1 é diferente, isso aqui então é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2, e aqui a mesma coisa que 1 sobre 2. Como eu sei que os dois sinais são positivos, eu já entendi que quando os dois são positivos, basta eu ir no círculo trigonométrico no primeiro quadrante ou na tabelinha, beleza? Então, olhando aqui, eu já sei na tabelinha, quando eu olho a tabelinha, eu vejo que o cosseno é raiz de 3 sobre 2 exatamente na coluna de 30 graus. Se você tiver a tabelinha, você vai verificar exatamente isso aqui, ó, que bem aqui o cosseno é raiz de 3 sobre 2 e bem aqui o seno é 1 sobre 2. Exatamente os dois valores que eu tenho aqui no 30 graus, ok? Então, eu já sei que esse ângulo aqui é 30 graus. Em radiano, isso aqui é a mesma coisa que π sobre 6. Ok? Beleza, eu já tenho as duas partes. Agora eu consigo montar na forma trigonométrica. Para montar na forma trigonométrica, lembra que você pega o z, coloca o argumento. Opa, o argumento não é 1, o argumento é 2, né? Então vai ficar 1 vezes o cosseno do argumento, que no caso o cosseno do argumento aqui é 30 graus, que é π sobre 6. Mais i vezes o seno de π sobre 6. Agora eu consigo resolver a potência, né? Resolvendo a potência aí na cor vermelha, ó, é z elevado a 100, porque é exatamente o expoente que está aqui, ó, ok? Lembrando que isso aqui, ó, é a mesma coisa que isso aqui, só que aqui está na forma algébrica e na forma polar. Que na forma polar é mais fácil usando a lei de Moivre, tá certo? Onde ele diz que pega o módulo e eleva o expoente, então isso aqui é 100, coloca 100 no módulo. Onde o ângulo aqui, ó, ele precisa, né, ser multiplicado pelo argumento, pelo expoente ali, no caso vai ficar 100 vezes o argumento aqui, que no caso a gente descobriu que era 30 graus, vai ficar assim, ó, mais o i vezes o seno de 30 vezes 100, ok? Então aqui, ó, vamos só apagar porque borrou, então aqui vai ficar exatamente 30 vezes 100, onde você vai ter exatamente, lembrando que esse 1 elevado a 100 vai dar 1 do mesmo jeito, né, elemento neutro da multiplicação, então 1 vezes isso aqui tudo não precisa nem colocar. Então eu vou ter então o cosseno de 3.000 mais o i seno de 3.000. O detalhezinho é que para resolver isso aqui, eu preciso descobrir quem é o cosseno de 3.000. Aí, para isso, lembra que na aula de trigonometria e revisão, eu falei para vocês que para descobrir o valor quando passa de uma volta, é retirando as voltas, né? O que a gente chama para descobrir o arcos côngruos, né? Seria isso aí.
Então, quando você fizer, por exemplo, 360, que é uma volta, e você multiplicar por 8, a gente vai ter um valor de 2.880. Isso quer dizer que 8 voltas é 2.880. Quando eu olho 9 voltas, o que é 9 voltas? É 9 vezes 360. Isso dá 3.240. Isso quer dizer que esse valor não pode, porque ele é muito maior do que 3.000. Isso quer dizer, então, que para tirar as voltas, eu vou precisar usar, então, as 8 voltas, que é 2.880. Então, eu preciso fazer continha aqui, ó. 3.000 diminuindo 2.880, isso aqui vai dar exatamente quantos graus? 120. Isso quer dizer, então, que esse esquema aqui, ó, para resolver ele, eu resolvo, então, cosseno de 120 mais o i seno de 120, correto? E aí, mais uma vez, eu vou apagar aqui, tá certo? Aí lembra que você pode estar pausando o vídeo, anotando, fazendo suas anotações para depois você estar entendendo corretamente o que nós estamos fazendo aqui, ok? Então, nesse caso aqui, ó, com 120, eu preciso descobrir onde é que ele está. Quando eu olho aqui 120, eu vejo 120 ele está exatamente nesse intervalo, ó. Certo? Então, se o 120 está nesse quadrante, eu já sei que a referência é 180. E eu sei que ele é menor do que o valor que eu tenho aqui de 180. Logo, então eu preciso pegar 180 e subtrair 120. Eu vou descobrir exatamente 60. Isso quer dizer, então, que esse número complexo aqui, ó, ele vai ter o mesmo valor do cosseno de 60 e o i seno de 60. E aí, para resolver isso aí, ó, o que, que eu faço? Eu preciso agora só, então, colocar os valores, tá certo? Aí, para isso, você vai lá na sua tabelinha agora. Ó, agora que você vai na tabelinha. Quanto que é o cosseno de 60 na tabelinha? Você vai falar, professor, é meio. Quanto que é o seno de 60 na sua tabelinha? Você vai falar, professor, também é positivo, só que ele é raiz de 3 sobre 2, né? Então, raiz de 3 sobre 2. Nesse caso aqui, ó, você precisa conservar, então, ó, e aqui eu esqueci de colocar o i, né? Nesse caso aqui não dá para fazer mais nada. Então, seu resultado vai ser exatamente isso. 1 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2. Beleza? Não precisa colocar nada, porque é só o i que tem que colocar aqui, não precisa colocar parênteses, nada disso, porque está tudo tranquilo. Tá certo? Então, está resolvido aqui a nossa forma polar em potência com o expoente 100 desse valor na forma algébrica que foi mencionado. Ok? Fazendo esse último aqui, né, último exemplo, lembrando que você pode visualizar isso quantas vezes você achar interessante, só não esqueça de curtir a página e de se inscrever no canal, beleza? Então aqui, ó, a primeira coisa é fazer o módulo, ó, a ao quadrado mais b ao quadrado, transformar na forma polar. Então 2 raiz de 3 ao quadrado mais o segundo ao quadrado. Fazendo isso aqui, então, eu vou ter exatamente 2 ao quadrado, que é 4, que multiplica aqui a raiz que pode cortar e vai dar 3. Esse aqui vai ficar positivo, então vai ficar exatamente 4. Então esse módulo aqui, ó, vai dar exatamente 12 mais 4, que é 16. Vai dar exatamente 4, beleza? Aí agora a segunda parte, ó, resolvendo a segunda parte, então nós vamos ter o cosseno de θ e o seno de θ, que vai ser o A sobre B, no caso vai ser 2 raiz de 3 sobre o módulo, que no caso é 4, e aqui vai ser o B sobre o módulo, que no caso vai ser menos 2 sobre 4. Esse aqui vai dar menos 1 sobre 2, e esse aqui, ó, simplificando esses dois aqui, ó, vai ser a mesma coisa que mais raiz de 3 sobre 2. Quando eu olho os sinais, eu vejo que é positivo e negativo. Onde a cosseno é positivo? Aqui e aqui. Onde que o seno é negativo? O seno é negativo aqui e aqui. Os dois sinais estão nesse quadrante. Então, eu posso deduzir, então, que o meu valor está no quarto quadrante. Então, a referência é 360. Tá certo? Só que aí eu preciso saber exatamente qual é a abertura que é simétrica. Então, eu vou lá para a tabelinha. Aonde na tabelinha que eu acho o cosseno igual a raiz de 3 e o seno igual a meio? Você vai ver que é exatamente no valor de 30 graus. Então, eu preciso vir aqui, ó, e fazer 360 menos 30. Isso vai dar exatamente 330 graus. Isso quer dizer, então, que esse argumento ele vale 330 graus. Em radianos, quanto que vale? 330π dividido por 180. Cancela aqui. Dá para simplificar por 3, isso vai dar 11π sobre 6.
Então, quer dizer que esse valor aqui, ó, também pode ser o 11π sobre 6. Beleza? Agora, montando o número complexo, nós vamos ter o seguinte, ó. Z vai ser igual ao módulo, que é 4, vezes o cosseno de 11π sobre 6, mais o i vezes o seno de 11π sobre 6. Correto? O detalhe é o seguinte, para transformar, resolver a potência, eu te aconselho a você nem colocar na forma trigonométrica, na forma de radianos, eu te aconselho a você colocar na forma de graus, é mais fácil. Então lembra que aqui é 330, né? Argumentos multiplica, então aqui vai ficar exatamente 6 vezes 330, mais o i, vezes o seno, que eu também vou ter que apagar aqui, ó, esse espacinho, certo? Que vai ficar exatamente assim, ó, vezes o seno de 6 vezes 330. Quando a gente faz essa multiplicação aí, ó, aqui 4 elevado a 6 é a mesma coisa. Nesse caso aqui, ó, quase sempre que tiver um número muito grande, ou potência muito alta, você pode deixar indicado, tá certo? Mas nesse caso aqui, ó, o 4 elevado a 6, ele dá exatamente 4.096, que é o mesmo valor de 2 elevado a 12, beleza? Aí o cosseno aqui, ó, vai dar 6 vezes 330, que dá um valor exatamente de 1.980. E aqui o seno também vai dar a mesma coisa, né? 1.980. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso só retirar as voltas, tá certo? Então, retirando-se as voltas, vamos lá. Uma volta é 360, duas voltas é 720, 3 voltas 1080, 4 voltas 1440, 7 voltas, vamos lá, 7 vezes 360 dá quanto? Dá 2.520, passou. 360 vezes 4 voltas, quanto que é? 1.440, vezes 5, então 360 vezes 5 vai dar exatamente 1.800. Então 5 voltas é 1.800. 6 voltas é quanto? 6 vezes 360 dá 2.160. A abertura que você tem é 1980, então essa não serve porque passou. Aqui você vai usar, vai ser exatamente 5 voltas. Então eu preciso vir aqui, ó, 1980 e tirar 1800. Isso vai dar exatamente 180 graus. Ok? Eu preciso vir aqui exatamente substituir esse valor. Então, ó, vai ser assim, ó. Então, z elevado à sexta vai ser igual a 4.096, que multiplica o cosseno de 180, mais o i seno de 180. Lembra que quando você tem um ponto exatamente no 180, esse valor é 0, 1 ou menos 1. No caso aqui, o par ordenado é exatamente menos 1 e 0. Lembra que o primeiro é cosseno e o segundo é seno. Isso quer dizer, então, que esse valor aqui é menos 1 e esse valor aqui é 0. Certo? Aí agora basta resolver o seu valor, pegar o seu valor numérico e estar resolvendo essa potência que até então a gente não tinha visualizado como resolver. Beleza? Então, resolvendo aqui em cima, tá certo? Você vai perceber exatamente o seguinte, ó. Fazer chuveirinho, 4.096 vezes menos 1, então é menos 4.096. E essa parte aqui todinha vai dar zero, ó. E esse valor vezes zero vai sumir, então vai dar exatamente isso aqui mais zero, que acaba sendo indiferente. Então, z a sexta vai ser menos 4.096, é um número complexo na parte real. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima.